Ok? Atenção, silêncio no estúdio, gravando. Agora você tem em Santo Antônio de Pádua a Aluma Vídeo, com 21 anos atuando no mercado de videoproduções. É uma produtora especializada em gravações de shows, eventos empresariais, sociais, programas de TV. Trabalhamos também com fotografias digitais, telões e um estúdio próprio para a edição de seu vídeo. Qualidade e preço é o nosso compromisso. Aluma Vídeo. Telefones 3853-1377 ou 8127-8277. Está acontecendo aqui em Pádua, hoje, no dia 27 de julho, o segundo movimento Vem Pra Rua. Diferente do primeiro movimento, que tinha o intuito de apoiar os manifestantes da capital, hoje o interesse é reivindicar melhorias na cidade. Câmara de Vereadores, ou se a gente vai esperar aqui do lado de fora, vamos esperar do lado de fora, mas não vamos esperar do lado de fora quieto, então não, né? Não, a gente tem que conversar com cada trabalhador aqui que está no ponto de ônibus, esperando a sua condução para casa e dizer para eles que eles estão pagando um absurdo de transporte. Não pode ser assim, não deve ser assim. E todo mundo tem que entender que não pode ser assim. Tem que mudar. E nós estamos lutando por toda a classe trabalhadora. Vem, trabalhador, lutar com a gente está junto. Exatamente, gente. A gente vê na história da humanidade que sempre poucos lutaram para que muitos tivessem direitos. Então o que a gente está fazendo aqui hoje, mesmo em pouco número, mesmo com um número reduzido de pessoas, a gente está exercendo o nosso papel de cidadão, a gente está exercendo, praticando o que se chama democracia e estamos lutando por direitos que muitos nem sabem que existem. Mas enquanto existe um de nós em pé, a gente vai continuar gritando e bradando por esses direitos que a gente tem que conquistar. Por isso que nós estamos aqui, para organizar a classe trabalhadora. Não pode ser assim. Eu quero saber as outras passagens para os outros locais. Miracema, quanto tá? 2,35. Pirapitinga, 2,50. É roubo! Cidade Nova, R$2, um absurdo. Um absurdo. Exatamente, a gente está pagando, gente, por não é só 20 centavos, não é só R$1. O que a gente está querendo mostrar para a população que ela a todo momento é escravizada, ela é obrigada, sem reclamar, a pagar, tirar do bolso por algo que ela devia ter, por um serviço de qualidade que não existe nem nessa cidade, nem no país todo, como a gente pode perceber. Existe um sistema existe um sistema que faz com que um político brasileiro valha por ano 10 milhões de reais. Esse valor, gente, vocês têm que parar para prestar atenção, que 10 milhões de reais por ano daria para pagar 300 professores. Que tipo de país que paga 10 milhões para sustentar um político e não dá um aumento para os professores? Que tipo de país é esse que a gente está construindo? Que tipo de país que deixa os filhos de vocês, os pais de vocês, os irmãos de vocês morrerem em leitos vazios de hospitais e constrói estádio, traz a FIFA para esse país aqui, para assistir um jogo que nenhum de vocês vai assistir? Que tipo de país que assiste isso calado? Até quando a gente vai se reunir em poucos números? Até quando a gente vai ser pouco nessa sociedade que briga, que discute por um direito? Está todo mundo sendo escravizado. A carga horária de trabalho é de 45 para mais horas da sua vida. É um tempo que não volta atrás. E qual trabalhador dessa cidade tem direito a vale transporte? Que empresa nessa cidade paga o vale transporte para o trabalhador ir e voltar do trabalho? O salário mínimo nesse país, se eu não me engano, é por 600, 700 reais. Só o que o trabalhador...
Quanto? 622. 622. O médico trabalha... 622, o vencimento lá tá lá de Pádua. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. O trabalhador que vai e volta de Paroquena todo dia gasta R$5 por dia. No final do mês, se ele trabalha 6 vezes por semana, que é uma carga horária que existe nessa cidade, ele gasta R$300. Então ele gasta só metade do salário só com o transporte, que é dele, de direito. Que tipo de país é esse? Que enquanto os pobres, enquanto todo mundo assiste tudo calado e vai bater palma para a seleção, a gente está aqui para dizer que isso está errado, que a gente está aqui para dizer que a gente quer consertar as coisas e vamos começar por Pádua, dentro da Câmara, dentro da Prefeitura. A gente vai ser ouvido nessa cidade e a gente precisa de projetos que atendam as nossas necessidades. A gente tem que contagiar o resto desse país para que essas injustiças parem de acontecer, não só em Pádua, mas também como em todo o resto do nosso país. Eu quero deixar aberto aqui para alguém fazer alguma reclamação. Se alguém acha que devia estar tendo um direito negado, se alguém acha que alguém quiser falar alguma coisa, tá aberto, gente. Gente, só para lembrar, se você pega e compra uma passagem para São Paulo, na rodoviária de Pádua, hoje em dia, você paga R$3,75 de taxa de embarque. Você sabe para que são destinadas as taxas de embarque? Para a manutenção da rodoviária, para a compra de cadeiras, para reformas da rodoviária. Você sabe há quantos anos não tem uma reforma em nossa rodoviária? Com certeza, há mais de 10 anos. Então, a gente vai reclamar, não é apenas aqui na rua, é na nossa casa, é na nossa Câmara de Vereadores, e é com os nossos representantes que estão lá, legitimados pelos nossos votos. Nós vamos reclamar com os nossos empregados. Isso sim. Eu queria chamar... A gente vê de certa forma pela TV, mas graças a Deus e a tecnologia, a gente está tendo acesso agora a outras fontes de informação que não nos permitem não somente receber a opinião da Globo, a opinião da Bandeirantes, e a gente está tendo acesso ao que realmente acontece nesse país. A gente está vendo que a revolta que está acontecendo em todo o país não é somente de uma classe isolada, não é somente a classe média que está descontente. Agora o morro está descendo para o asfalto, porque todos os dias um braço do Estado invade alguma favela no Rio de Janeiro e mata algum brasileiro pobre, algum brasileiro preto. Isso está errado. Cada bala que sai de uma arma de um policial é paga com o nosso dinheiro. Ninguém aqui está afim de revolucionar o mundo, não. Mas a gente tem que chamar os nossos governantes para sentar e conversar com a gente. A nossa política de drogas está errada, não é matando as pessoas, não é invadindo favela, não é dando tiro e bandido. Isso não está errado. Eu não quero que o meu dinheiro seja gasto assim. Eu quero que o meu dinheiro seja investido num bandejão da nossa universidade, que não tem. Eu quero que o nosso dinheiro seja investido em moradia universitária, que não tem, mas ao mesmo tempo tem dinheiro para fazer estádio nesse país. Eu não sei se vocês sabem, gente, a metade de toda a riqueza do país, a metade de tudo que a gente produz, do nosso PIB, é usada única e exclusivamente para pagar juros de dívida criada pelos próprios políticos que a gente bota lá em Brasília. A gente está aqui para dar um basta nisso, está se levantando uma onda nesse país e a gente não vai parar enquanto a gente não ser atendido com dignidade, enquanto os nossos políticos não nos representarem como devem. A gente exige o mínimo e o mínimo é ética e dignidade para a sociedade. Aí, ó. É muito importante essa movimentação que a gente criamos a agenda para o nosso Congresso e a gente não está sendo mais pautado, a gente está criando pauta. A grande questão do ônibus de Pádua, quando se pagava R$1, o ônibus ia para a corrupção, que essa empresa aqui de ônibus era do antigo prefeito. Então o que acontecia? O estudante de fora, às vezes não sabe, é porque a prefeitura fez uma lei aonde a população andaria de graça, as pessoas carentes, o trabalhador andaria de graça, a população de Pádua. Isso seria através de um cartão. Só que é o seguinte, esse cartão, essa catraca nunca foi colocada. Esse ônibus rodava pela cidade, transportava 50 pessoas, ele era recolhido lá,
com 500 pessoas que ninguém nunca conferiu aquilo. Então não tinha como o prefeito ficar bancando um grupo privado que estava, de certa forma, extorquindo todo mundo. Essa que é a verdade. Agora, nós precisamos melhorar a qualidade dos ônibus. A gente tem que ver aquelas 7 pessoas que morreram aqui indo para Pirapitinga, todo mundo sabe. Mudou o nome da empresa. Para quê? Para não pagar aquelas pessoas que morreram. A gente tem que ver a construção do shopping aqui embaixo, que foi construído com dinheiro público. A prefeitura pagou 1,5 milhão de multa. É um aterro ao meio ambiente. Então a nossa pauta é muito grande. A gente tem que ir para a Câmara, a gente tem que reivindicar, a gente tem que ver a nossa qualidade de moradia, a gente tem que ver o nosso transporte público, a gente tem que ver a educação. Então tem que mudar. Então eu coloco aqui junto com o Maico, se ele quiser tirar uma pauta para sentar com o prefeito, conversar com o líder, eu sou subsecretário de assistência social, da gente levar essa pauta ao prefeito. Pessoal, eu posso marcar um dia. A gente quer isso, a gente quer uma rodada de negociações permanentes com o nosso prefeito. O MOVE é um movimento Unido Venceremos, que a gente é a liderança dessas passeatas. A gente concorda plenamente que se havia irregularidades na antiga gestão, que fraudava as catracas do transporte público na cidade, que não tinha, a gente concorda que se havia realmente irregularidade, que essas pessoas sejam presas, sejam punidas, que seja aberta uma CPI ali naquela casa, que mostre para a sociedade quem que roubava o dinheiro da população, porque já se passaram 6 meses. Tem um processo. Já se passaram 6 meses e enquanto se decide o que vai fazer ou não com o preço da passagem, é o trabalhador, é o estudante, é a sociedade que tem que tirar todo dia do bolso esse dinheiro. Então a gente não pode esperar que os poderes que estão atrás das mesas, sentados no ar-condicionado, esperando decidir o que vai ser feito. A gente precisa da passagem para ontem, o trabalhador não pode ficar tirando esse dinheiro do seu salário mínimo. Se tiver algum nome, que os poderes competentes passem para a sociedade quem que roubava, porque até agora não apareceu nenhum nome. Não, está na justiça. São 11 inquéritos, inclusive esse, sobre desvio de verba pública na prefeitura, um grupo que passou 24 anos no poder, todo mundo aqui não é inocente, sabe disso. Então foram 24 anos que tocaram o jeito que quiseram tocar. Então são 11 processos que tem, inclusive essa passagem. A gente pauta, a gente marca essa pauta, você cria uma pauta e a gente vai marcar uma reunião com o prefeito e a gente vai mostrar esse processo que foi encaminhado. Agora, infelizmente, a gente tem que protestar contra a justiça. Teve 12 políticos dentro de Padre que foram condenados. Semana passada, a imprensa de Padre nada disse. Inclusive um ainda exerce mandato e que continua exercendo mandato. O juiz cassou, continua exercendo mandato. Então a gente tem que discutir isso tudo. A nossa história, ela não começa hoje. A gente só veio pra rua porque a gente já tá apanhando há muito tempo. Ninguém veio pra rua porque levou um tapa ontem. Gente, a gente tá vendo que é muita coisa. Na realidade, por mais que os efeitos perversos da antiga gestão quanto ao transporte público sejam de extrema corrupção, era válida, porque todos aqui, as pessoas que utilizavam o transporte público eram beneficiados. Então, já que a gente está aberto, o prefeito está aberto a propostas, então por que a gente não faz uma proposta? Vamos reformular essa lei do cartão Padre Cidadão. Nós só implantar ela. Vamos implantar essa lei de uma forma decente, de uma forma sem corrupção. Por que a gente não faz isso? Caminho para ele. Para você ter uma noção, a gente paga um morador de Marangatu paga R$2,50 para poder chegar na sua casa, sair do seu trabalho, ou ir para sua casa, enfim. Em Campos, que é uma cidade muito maior, é pago R$1,60 com o cartão cidadão e dá certo. Então por que a gente não propõe para o prefeito esse cartão cidadão de Padua, onde os paduanos pagariam uma passagem R$1? Ou caso não haja o cartão cidadão, porque os paduanos não pagariam pelo menos R$1,20 nas passagens, que é o mais justo pela dimensão da cidade. Mas se você paduano, se for lá, não vai andar R$1,60. Porque tem um cartão. Aqui em Pádua, tinha um cara do Rio e entrava no ônibus e pagava R$1, porque a população de Pádua bancava, o cara que vinha do Rio. Imagina se o recurso de Pádua dá para bancar Pirapitinga, bancar Miracema, bancar Itaucara, Peribé, todo mundo que vem, a prefeitura de Pádua bancar isso. Então a população de Pádua, se é o trabalhador de Pádua, a prefeitura tem a responsabilidade do trabalhador de Pádua.
é um governo municipal. Não tem como a prefeitura de Padua bancar Pirapitinga, bancar qualquer. Mas essas leis foram legitimadas pela Câmara de Vereadores e muitos vereadores que estão lá até hoje. E é uma lei que beneficia o povo e foi retirada do povo. Então, porque a gente está propondo é uma reformulação, e não de um modo corrupto como antigamente. É o seguinte, gente, o que a gente pensa é o seguinte: existe uma gestão que diz governar para o povo. Existe um empresário dono de uma empresa de ônibus. E existe uma população que toma e precisa desse transporte público todos os dias. O prefeito retira, aumenta o valor da passagem. O dono da empresa de ônibus lucra mais com as pessoas que pagam mais caro. E a população se dá mal. Só isso. Só isso que acontece. A gente tem que sentar o movimento, a gente aqui, a nossa representação, precisa abrir uma rodada de conversa, uma rodada de negociação com os nossos servidores públicos, que não vai acabar quando a gente conseguir resolver o problema da passagem. Só quando a gente começou o início do movimento, chegaram várias reivindicações, pessoas que não são atendidas na saúde, muitas pessoas que pagam taxa de iluminação, mas não tem poste na rua. E aí, o poder público vai devolver o dinheiro dessas pessoas? Como é que é? Tem muita coisa nessa cidade para resolver e a gente está começando hoje. Contamos com todos vocês. Posso falar uma coisa? Pode, por favor. Com o preço da passagem, eu sou de Pirapitinga, moro em Pirapitinga, venho aqui pra Padua, pago dos 2,50 ida e volta, mas deixo meu dinheiro aqui, porque o último ônibus é 10,40, então antes de 10,40 eu tenho que ir por ali comprar um lanche. Então, no momento que eu compro o lanche, então tá ficando dinheiro meu aqui e tá voltando pra prefeitura. Isso aí. Gente, olha só, a gente está com uma câmera e um microfone aqui. Quem quiser fazer a sua reclamação, a sua reivindicação, fale agora ou fale depois com a gente. Não se cale. A lei número 10.415, de 13 de setembro de 2011, diz o seguinte: fica instituído o programa Padua Cidadão, que assegura todos os usuários de transporte coletivo municipal devidamente cadastrados ao pagamento do valor único de R$1 para a utilização de qualquer linha de ônibus em qualquer trecho situado no território municipal. Bom, esse projeto reformulado, sem corrupção, sem subsídio de empresas de ônibus, é um projeto bom, é um projeto válido e que eu tenho certeza que a população vai gostar muito, e é isso que a gente vai propor. Uma questão para esclarecer que quem falou: não era todas as empresas que passavam em Padua que ganhavam, não. A Brasil não ganhava, era só essa empresa que tem um novo nome agora, Nova Padua, alguma coisa assim. É porque o pessoal trabalhador de Paroquena e Campelo também não tinha, era só essa empresa que ganhava. Então faz questão que foi uma lei direcionada na implantação para beneficiar única e exclusivamente um grupo econômico, essa empresa ligada ao antigo prefeito, não é isso, o outro passou que se beneficiava desse dinheiro público. Então a população tem que saber o que ela quer bancar. Ela queria bancar essa parte? Claro que não. Isso é um absurdo, você tirar o dinheiro do trabalhador para poder dar para empresário. O que estava acontecendo é você tirar dinheiro do trabalhador e dar para empresário. Que não tenha dúvida que esse dinheiro sai do trabalhador. E você paga o seu imposto, eu pago o meu. Se estava pagando 1,75 de diferença, esse dinheiro sai da onde? Do cofre público. Quem é que paga o cofre público? Não é deputado que paga, nem é prefeito, nem é vereador. Eles, afinal de contas, vivem deles, né? Então essa é a grande questão. A Bruna vai falar aqui, ó. A Bruna tem uma reivindicação a fazer, uma reclamação. Bem, é mais mesmo para acrescentar. Eu passo isso todo mês. O meu pai, ele é um doente crônico, ele faz sessões de hemodiálise, cardiopata, enfim. E depende muito da prefeitura, porque na verdade é um remédio que o governo federal manda o remédio, não é nem a verba. E assim, todo mês é uma luta para conseguir. Eu tô com 3 receitas, 3 meses de remédio atrasado. E aquela desculpa, por causa da dívida do outro governo. Mas isso é frequente, desde o outro governo, esse governo, sempre foi assim. E assim, uma caixa de remédio do meu pai é em torno de R$900. Não tem como. E o governo federal disponibiliza
E eu não sei por que demora 3, 4, 5 meses para chegar. E todo mês é a mesma coisa. Aí vai lá buscar, metade do remédio chega, outra metade não chega, volta outro dia. No momento são 3 meses atrasados de remédio. E isso é todo mês que eu passo. Só mesmo para relatar que a saúde da gente está jogada. Se a gente for numa madrugada qualquer, naquela policlínica ali, você vê uma fila imensa, um descaso terrível contra a saúde pública paduana. E assim, eu vivencio muito isso que eu realmente dependo por conta do meu pai. É a questão de precisar de vez em quando, é uma coisa recorrente. Outra coisa, ele vai fazer sessão de hemodiálise 3 vezes por semana. Dinheiro para táxi não dá. Ele é cadastrado na prefeitura, o carro vai em casa buscar, aí tem dia que não vai. E eu ligo, por que não veio? Ah, quebra esse galho hoje, o carro não está disponível. Mas por que não está disponível? Ah, porque não dá, quebra esse galho pra gente hoje, assim que eles falam. Aí eu tenho que me virar, de qualquer jeito, carona, amigo, ajuda nessa hora, para levar ele. E a maior desculpa quando você chega lá e não acha um remédio, que a gente ainda está pagando as dívidas da prefeitura passada, deixou passar. Existe uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, onde nenhuma autoridade executiva, no caso um prefeito, não pode se comprometer, as finanças do Estado, no caso do município, mais do que eles realmente têm condição de pagar. 54%, obrigado, Flávio. Então, se existe um rombo, se existe uma dívida criada pela antiga gestão, alguém foi contra a lei do nosso país. E o que a gente vê ninguém está sendo preso, ninguém está sendo julgado, a gente não sabe de um nome, a gente sabe que eram inúmeros ladrões, inúmeros fraudadores, mas ninguém até agora foi preso, e a desculpa que dão para estar sem remédio é que está em dívida, a desculpa que dão para não ter um transporte de qualidade é que está em dívida, é que tudo está em dívida e está em dívida, e até agora não apareceu um nome. A população botou, a população de Pádua, me parece que a gente tem um monte de político com velhos hábitos nessa cidade. Porque a gente botou um monte de gente lá para mudar, para renovar, e a gente não... Com velhos hábitos. A gente não está vendo nenhuma mudança, a gente não está vendo, não conseguimos ver nenhuma melhora até agora. Então a gente precisa se unir para ir conversar com essas pessoas e ver como a gente pode fazer dessa cidade um lugar melhor para se morar, né? Ô Marcos, a gente acompanha a licitação da prefeitura, eu posso garantir para vocês que a gente pagava o transporte escolar do município, essas contas que rodam aí levando os estudantes para um lado e para o outro, ele era R$ 1,83. A licitação feita hoje, ela é R$ 1,28. Então Quase 60 centavos de desconto de o que se pagava e o que a prefeitura vai pagar agora. Então, às vezes, as coisas demoram para aparecer e não vai para a rua. Então, por causa disso que eu propus, que as dúvidas que o movimento tiver, que quiser sentar a liderança e a gente apresentar, porque a gente tem um portal da transparência. A Prefeitura de Pádua foi a primeira a abrir o portal da transparência, a gente lutou para acreditar, para poder fazer esse portal da transparência. E vamos sentar, vamos fazer essa pauta de reivindicação e vamos sentar com o prefeito, vou tentar marcar. Eu não estou aqui em nome da Prefeitura, Mike me conhece o movimento há muito tempo, o movimento ambiental aqui dentro de Pádua. Quantos processos que eu tenho contra a antiga administração? Passa de 18. Um que eu entrei em 2003, foi dar resultado agora. Infelizmente, o nosso judiciário não tem a vontade da rua. A vontade da rua a gente começa a ver agora no Congresso. Quando apressadamente, eles acabaram com a PEC, agora apressadamente vão votar lá crime hediondo contra a corrupção com verba pública. Então, a gente está ditando a verba do Congresso, a agenda do Congresso. E temos que continuar. Acho que tem que ter mais gente na rua, temos que brigar e temos que pedir mesmo. A gente não tem compromisso com eu não tenho compromisso com eu. Você sabe. Galera, acabou de chegar uma denúncia aqui que tem várias pessoas ali agora na policlínica esperando para pegar ficha só para amanhã. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Vamos lá, João. Para pegar ficha para amanhã. Vamos lá. É que a prefeitura nos dá. É esse nosso direito de cidadão, galera. Vamos lá. Nesse momento, os manifestantes da segunda manifestação vêm para a Rua Pádua, chegam aqui em frente à Câmara de Vereadores
cantando o hino nacional brasileiro. Presentes nessa manifestação, além de pessoas da comunidade, estudantes, e também participam moradores de outros municípios como Miracema, Peribé e Italcara. O objetivo da manifestação é entregar uma carta ao presidente da Câmara com as reivindicações do movimento. Como eles devem nos atender, como é a fábrica que a gente quer morar, como é tudo que a gente pensa e vai fazer essa noite, nessa data. Eu quero que vocês saibam que na história da humanidade, sempre poucos lutaram para que muitos tivessem direito. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está vindo para a rua, botando essa etapa, mas tudo que a gente conseguir vai ser para todas as pessoas que moram nessa cidade. Então, por essas e por outras, eu queria dizer que todos vocês me representam. A gente está contra um sistema que deixa nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos morrerem em leitos vazios de hospitais. Considerando o disposto na resolução número 2586, de 15 de junho de 1999, que institui a tribuna popular, possibilitando o cidadão utilizar-se da tribuna na habitação, no movimento e melhorias do transporte público, devendo se ater ao assunto requerido sob pena de intervenção do coordenador. Salienta-se que referido requerimento permitiria ao orador tão somente utilizar-se da tribuna no dia 2 de junho de 2013, próxima terça-feira, sendo referida a data a primeira sessão do mês conforme disposto em resolução. No entanto, com a permissão da unidade dos vereadores, que compõem esta Casa de Leis, será permitido a utilização da tribuna no dia de hoje pelo prazo de 10 minutos, lembrando ao orador que o mesmo deverá utilizar a palavra com respeito e decoro com as autoridades, em especial ao povo paduano. Convido o cidadão Matheus Salles Pegorim para dirigir-se à tribuna para fazer uso da palavra no prazo de 10 minutos sobre o tema apresentação do movimento do transporte público. Gente, primeiro, boa noite a todos. E muito obrigado pela presença. As crescentes reivindicações sociais que tomaram as ruas de todo o país
alcançando até mesmo apoio internacional, exigindo justiça social, a princípio pelo abusivo preço cobrado à população nas tarifas do transporte público de nossas cidades, chegaram até Santo Antônio de Pádua. Quando após a criação do evento vem para a Rua Pádua, uma rede social por estudantes secundaristas, milhares de pessoas assistiram às principais ruas sendo tomadas pelo povo no intuito de apoiar as manifestações pacíficas ocorridas em todo o país e reivindicar melhoras na qualidade dos serviços prestados em Santo Antônio de Pádua. Com o grande alcance e sucesso do primeiro ato público paduano, quando historicamente centenas de pessoas lotaram as principais ruas da cidade, unindo trabalhadores, estudantes e toda a população, até então omissa para a reivindicação de melhores emergenciais nos serviços públicos prestados a essa sociedade. Alguns dos integrantes dessa manifestação convocaram uma reunião e decidiram por fundar a organização social batizada de MOJ, Movimento Unidos Venceremos, para que se pudesse debater e encontrar soluções que pudessem levar a voz das ruas de maneira organizada e oficial às autoridades paduanas, pretendendo, portanto, se prestar como uma ferramenta que ora como alto-falante das ruas, ora ao próprio ouvido dos poderes estabelecidos. Dentre as muitas pautas e ideias debatidas para uma formal apresentação às autoridades, foram incluídos no debate assuntos como melhoria do transporte público, saúde, cultura, turismo, bem como políticas e soluções sustentáveis para o povo de Santo Antônio de Pádua. A mesma transparência de nossas ações, seja nessa carta aberta ou nas ruas que estão por vir, serão a mesma que exigiremos dos servidores públicos eleitos com voto popular, seja nas realizações de projetos, sobretudo em sua prestação de contas, para que cada eleitor paduano possa acompanhar de maneira simples os gastos públicos. Para tanto, reivindicamos a Câmara Municipal de Vereadores paduana a criação de uma plataforma virtual onde serão disponibilizados projetos elaborados pelos legisladores da Casa, bem como votos de cada um, para que a população, mesmo que em casa, possa acompanhar o trabalho desses servidores públicos e como eles se posicionam de acordo com cada projeto votado. Ao assumir, a nova administração da Prefeitura informou haver constatado anormalidades nas informações que justificavam e documentavam o pagamento do subsídio e revogou a medida após 6 meses do subsídio revogado. Trabalhadores e estudantes estão tendo que custear o transporte público com seus próprios recursos, pois as empresas da cidade diz respeito à lei trabalhista que prevê a concessão de vale transporte ao trabalhador, pois não há fiscalização, da mesma forma que não há nenhum programa de passe livre para estudantes em vigência. Os responsáveis pela ilegalidade ocorrida não foram punidos, tampouco seus nomes foram revelados à população. A única empresa de ônibus da cidade, apesar das precárias condições de seus veículos e das constantes atrasos nos seus itinerários, continua faturando com o aumento no preço das passagens e, no entanto, a prefeitura que se diz governar para o povo faz com que o mesmo seja o único punido em toda a história. Acreditamos que isso pode ser revisto, bem como a fiscalização para a melhora dos serviços prestados pela empresa responsável, transformando assim o transporte público na cidade em uma opção que certamente será abraçada pela população, e resultando assim em uma melhora significativa para o trânsito da cidade, começa a dar sinais de engarrafamento. É válido e necessário ressaltar que este movimento Unidos Venceremos surge não para confrontar os poderes vigentes estabelecidos democraticamente através do voto popular, mas sim servir como ferramenta intermediadora que surge em meio à sociedade paduana, a outra e transmite seus anseios e necessidades às autoridades. E, portanto, convidamos a população como um todo para um constante debate onde podemos propor projetos e fiscalizar a construção do Unidos. Unidos venceremos. Dentre as nossas pautas, do momento agora é o transporte público que está precisando de mais atenção. Mas a nossa intenção é convocar uma roda de debate com os vereadores e com o prefeito para poder tomar medidas cabíveis. Nós não vamos parar enquanto nós não conseguirmos isso. Passando do transporte, vamos para a saúde, temos milhares de pautas, milhares de problemas na cidade para serem resolvidos. E dependemos de vocês para isso. Em nome da nossa Câmara de Vereadores, representando o Poder Legislativo, parabenizo todos os manifestantes pela forma ordeira que foi protocolada, que foi feita a reivindicação de vocês.
E saibam que essa maneira ordeira de vocês, isso nos ajuda a defender o direito do povo paduano. Quero dizer a vocês que vocês possam contar com nós, os 13 vereadores, para defender o direito do povo paduano de uma forma ordeira. Parabéns a todos vocês e conte com a Câmara de Vereadores o tempo que vocês precisarem, podem contar conosco. Quero nesse momento abrir a palavra aos demais vereadores que queiram fazer o ministério. Com a palavra, vereador Marcos. Boa noite, presidente Alexandre, demais vereadores, a imprensa aqui presente, os estudantes, não vou nem chamar de manifestantes, vou chamar de estudantes, nossos jovens, nosso povo paduano. Eu queria dizer a vocês que essa casa recebe vocês com o maior prazer, com a maior satisfação. Quando vocês entraram aqui, eu passei a ler os cartazes, são causas justas, são causas que nós devemos juntarmos com vocês e darmos o total apoio nessas reivindicações expressas por vocês nessa data de hoje. Eu queria dar uma notícia de bom grado para vocês, que alguns vereadores hoje, na data de hoje, na parte da manhã, estivemos reunidos com o prefeito Josias e ele nos disse para vocês arrumar alguns representantes junto aos vereadores. Ele quer ouvir vocês e tem melhorias, como ele citou, por exemplo, a criação de um cartão de gratuidade no transporte público, não só para estudantes, mas também para trabalhadores, por exemplo, de distrito que trabalham na cidade, no centro da cidade, em si, na sede do município. Então ele está pronto para receber vocês e eu parabenizo vocês. Pelo ato de vocês. E dessa forma, vocês podem ter certeza que o país vai para frente. Muito obrigado. Declaro encerrada esta sessão, convocando os senhores vereadores para as sessões extraordinárias dos dias 2 e 4 de julho de 2013, às 18 horas. Uma boa noite a todos. Nós vamos falar com o Maicon Melo, um dos líderes do movimento MOVE, não é isso, Maicon? Isso, o movimento se chama MOVE, Movimento Unidos Venceremos, está sendo organizado e sendo criado por estudantes e trabalhadores dessa cidade, para que a gente possa servir como ferramenta, como uma aceleradora de projetos que vai surgir no meio da sociedade, que vai descobrir, vai conversar com as pessoas o que elas querem, o que está faltando para a gente tornar essa cidade melhor, e vai vir trazer aqui novamente para essa casa de leis, essa casa de legisladores, quais são esses anseios e o que essa sociedade quer. Maicon, você acha que esse primeiro movimento, como é que você acha que foi o resultado dessa primeira manifestação? Quer dizer, a segunda, na verdade, mas com um objetivo mais definido, trazendo propostas para a Câmara de Vereadores. Como é que você avalia o resultado desse segundo movimento? Sim, João, a gente teve o primeiro evento, foi com muita gente, bastante gente, mas foi muito esvaziado de discurso político, foi muito esvaziado de reivindicações concretas mesmo, as pessoas não sabiam o que queriam, existia um sentimento de indignação, que moveram essas pessoas, levaram essas pessoas para as ruas, mas ninguém sabia direito o que reivindicar. A gente se organizou depois desse primeiro ato, a gente viu que existiam algumas coisas e a gente se focou no que a gente acha que é o básico que toda cidade deveria ter. Toda cidade deve ter um sistema de mobilidade, seja das pessoas que moram nos bairros periféricos da cidade, elas têm que ter condição de sair da onde geralmente não tem nenhum entretenimento, não tem diversão. A gente sabe que tudo é concentrado nos bairros do centro, então a gente tem como pauta principal, a gente trouxe aqui, a gente sabe da importância do ato que a gente fez hoje, é uma noite histórica para a cidade de Pada. Saiu do meio de nós um estudante com uma carta escrita por nós, mais de 5 mãos escreveram essa carta e ocupou a tribuna da Câmara de Vereadores de Pada para exigir que a gente tenha um transporte de qualidade, que a tarifa aqui aumentou 150% desde janeiro, não está justa nem com o estudante, nem com o trabalhar e sobretudo,
que se fiscalize nessa cidade algo que as empresas de Pádua desrespeitam a lei no que diz respeito à concessão de vale-transporte para os trabalhadores de Pádua. A gente sabe que tem trabalhador que mora em Paroquena, que mora em Campelo, nos outros distritos de Pádua, mora em bairros afastados e tem que tirar do salário mínimo o valor para ir trabalhar. A gente não acha justo, a gente acha que isso está errado e a gente vai continuar lutando. Esse movimento está surgindo das ruas e está tomando as casas, está tomando os espaços públicos para poder reivindicar o que a gente quer, para poder dizer aos nossos servidores públicos como é o país que a gente quer, como é o país, a cidade que a gente quer, como é o estado que a gente quer. Obrigado, Maico. Sucesso para você nessa manifestação que continue. Eu agradeço. Queria fazer um convite. Só para terminar aqui, a gente sabe que na história da humanidade, muitos poucos lutaram para que todos tivessem direitos. O que a gente fez aqui hoje, o primeiro ato, a gente reuniu por volta de 600, 700 pessoas. Talvez hoje a gente está fazendo um abaixo-assinado, porque a gente quer entregar um abaixo-assinado para a Câmara pedindo transparência nas contas dessa Casa de Leis. A gente quer transparência nos projetos criados aqui dentro. A gente quer acompanhar de casa isso. A gente não pode estar aqui todo dia acompanhando as sessões. Então a gente não sabe quantas pessoas estiveram presentes hoje, mas a gente sabe que é um número reduzido em relação ao número de pessoas que estiveram na primeira vez, mas são poucas pessoas que estão lutando por muitas, e eu queria fazer um convite para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, aonde quer que esteja, seja no Rio, existem movimentos sociais, existem coletivos estudantis, partidos que têm como bandeira a causa do trabalhador, a causa social, partidos que querem fazer reforma nesse país, embora a grande mídia tenha um discurso de levantar a bandeira branca, de levantar, de esvaziar o discurso político, a gente acha que isso está errado, as pessoas têm que ir para a rua com bandeiras, têm que levar suas ideias, seus ideais, a gente tem que juntar, ver o que um tem de ruim, o que o outro tem de bom, o que o outro tem de pior, e a gente pega o melhor de tudo e segue nesse caminho. É isso que a gente quer fazer aqui. Obrigado, Maico. Sucesso para você. Nós estamos aqui reunidos com os vereadores da cidade de Santo Antônio de Pádua e a gente vai conversar com o presidente da Câmara, Alexandre Brasil. Alexandre, quais são as medidas que a Câmara toma a partir de agora, depois de ter aberto a palavra para os manifestantes? Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui representando com nossos colegas, companheiros vereadores, representando o Poder Legislativo do município de Santo Antônio de Pádua. Para nós é uma honra receber em nossa casa, nossa tribuna, manifestantes, estudantes, pedindo, reivindicando melhorias para o nosso município, para a população paduana. É uma manifestação pacífica, ordeira, fizeram o protocolo, fizeram o pedido, tudo nos trâmites legais. Foi um exemplo de democracia no nosso município. Para a gente isso é satisfatório, isso é prazeroso e ajuda muito nós, os vereadores, a levar essa bandeira em frente, como a reivindicação principal deles hoje, no dia de hoje, foi a passagem do ônibus. Como o vereador Bastos e outros vereadores já estiveram com o prefeito hoje, já é de interesse do prefeito estar avaliando, levantando os custos e a forma de como fazer essa benfeitoria para a população. E acreditamos que nós, os 13 vereadores, vamos juntar com o prefeito, mais os representantes organizado dessa manifestação. E vamos chegar num consenso, num bem-estar para a população, conseguindo a redução da tarifa de ônibus. Com certeza isso vai acontecer. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos os vereadores por receberem a nossa equipe aqui. TV Nova Opção, a TV conectada a você.